Você sabia que o corpo governante das Testemunhas de Jeová ensinam que só elas é que devem pregar sua religião para as pessoas de outras religiões? Mas as pessoas de outras religiões não podem pregar para elas? Sim, é isso que o corpo governante ensina às Testemunhas de Jeová. Só elas é que podem pregar para os outros, mas os outros não podem pregar para elas. Só elas podem oferecer literaturas da jw.org para as pessoas de outras religiões. Mas as pessoas de outras religiões não podem oferecer literaturas da sua religião para elas. Elas são instadas a recusar, não aceitar. Mas, diante disso, a pergunta é: como é que fica a regra de ouro deixada por Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, versículo 12? Que diz: tudo aquilo que vocês querem que os outros te façam, vocês também devem fazer do mesmo modo a eles. Isso, de fato, é o que a lei e os profetas querem dizer. Foi isso que Jesus disse. É o que diz Mateus 7,12. E esta regra de ouro, ela é repetida em Lucas 6,31. Regra de ouro, ou regra áurea, foi repetida por Jesus em Mateus 7,12 e Lucas 6,31. O que significa isso em relação ao tema deste vídeo? Significa que se eu quero que você fique com uma literatura de minha religião, eu igualmente devo ficar com uma literatura de sua religião, caso você me ofereça. Mas o corpo governante ensina que as Testemunhas de Jeová não devem aceitar nenhuma literatura, não devem aceitar nenhum folheto que seja de outra religião, não devem ler nenhuma informação religiosa em sites da internet. E se alguém colocar alguma literatura religiosa debaixo da porta da casa delas, elas não devem ler e devem rasgar imediatamente. Eu pergunto, isso é praticar a regra de ouro deixada por Jesus? Se eu quero que você leia a minha literatura religiosa, eu igualmente devo ler a sua literatura religiosa. E além do mais, se eu tenho certeza que estou na verdade, eu não devo temer a mentira. Imagine um advogado que tem que defender um cliente diante do juiz. Se ele tem medo da suposta mentira que existe contra o seu cliente, então ele não serve para ser advogado, certo? Por quê? Porque ele terá que ler as acusações que foram feitas contra o seu cliente e se preparar para refutá-las diante do juiz. E assim a verdade deverá prevalecer diante do juiz. Mas se este advogado tem medo de ler as acusações contra o seu cliente, então ele tem que mudar de profissão, certo? E nós, cristãos, nós somos advogados para defender a nossa fé. E para defender a nossa fé, nós devemos saber sobre qual o motivo que o nosso adversário está acusando a nossa fé. Por isso que o apóstolo Pedro disse lá em 1 de Pedro 3,15: estejais sempre prontos para fazer uma defesa da vossa fé. E como é que nós fazemos para estar prontos? Por pesquisar a palavra de Deus. Um superintendente de distrito, ele discursava nas congregações das Testemunhas de Jeová que quando elas fossem de casa em casa, que elas deveriam entrar no mundo do morador. Ou seja, deveriam procurar entender o modo de pensar do morador. Porque o morador pensava daquele jeito, qual o texto bíblico que o morador usa para defender a sua fé. E assim as Testemunhas de Jeová estariam melhor equipadas para refutar o erro religioso. Só que a maioria das Testemunhas de Jeová nunca acataram essa instrução desse superintendente de distrito, que com certeza foi o corpo governante que disse para ele. Só que essa instrução, ela contradizia o fato de elas serem proibidas de ler qualquer coisa religiosa que não seja da jw.org. Perceberam a contradição? As Testemunhas de Jeová se acham no direito de só elas pregarem, só elas deixarem literaturas religiosas para os outros, mas os outros são proibidos de deixar literaturas religiosas para elas. Eu pergunto, isso é cumprir a regra de ouro deixada por Jesus em Mateus 7,12 e Lucas 6,31? Não. Isso é violação da regra de ouro, ou violação da regra áurea. Talvez alguma testemunha de Jeová diga: mas e se eu ficar com dúvida após ler uma literatura de outra religião? Bem, se ficar com dúvida, é só pesquisar, pois quem tem a verdade não deve temer a mentira. Mas o corpo governante não dá suporte para tirarmos as nossas dúvidas caso leiamos alguma literatura de outra religião que critique o nosso ensino. E daí? E daí que isso é prova que o corpo governante não tem a verdade. E como ele não tem a verdade, ele causa medo nas Testemunhas de Jeová, proibindo-as de lerem outras literaturas, proibindo-as de verem outros sites sobre religião. Agora eu pergunto, quando o diabo tentou Jesus no deserto, citando trechos da Bíblia para ele, o que Jesus fez de imediato?
Vai embora, seu apóstata, não quero conversar com você. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus ouviu o que o diabo tinha a lhe dizer e depois refutou aquilo de errado que o diabo lhe disse. E nós? Nós devemos seguir o exemplo de Jesus nesse sentido. Devemos sempre estar prontos para fazer uma defesa da nossa fé, desde que tenhamos a verdade que Jesus nos ensinou. Agora, se nós não temos essa verdade, é lógico que nós vamos tremer, não vamos saber defender nossa fé, nós vamos ficar com dúvida. E a melhor arma é o quê? É a lei do menor esforço, é ficar quieto, não ouvir o que a pessoa tem a dizer. Mas se nós temos a verdade, nós vamos imitar a Jesus. Mas acontece que o corpo governante ele não está interessado na verdade que Jesus nos deixou. Ele está interessado em distribuir todas as literaturas que a sua gráfica produz. Ele está interessado em distribuir todos os vídeos que o seu site da jw.org produz. Só isso. Por quê? Porque isso resulta em retorno financeiro para ele. Resulta em mais adeptos e adeptos vão gerar contribuições. É isso que ele quer. É isso que ele quer. A verdade plena da Bíblia, o corpo governante não tem. Por isso que ele não quer que as testemunhas de Jeová tenham dúvidas, pois as dúvidas surgem quando as testemunhas de Jeová comparam o que a Bíblia ensina com aquilo que o corpo governante ensina. E como contra fatos da Bíblia não há argumentos, o corpo governante usa essa estratégia de marketing em amedrontar as testemunhas de Jeová a não lerem nada que critique os seus ensinos, pois são muitos ensinos que contradizem a Bíblia Sagrada.